Senhoras e senhores, bom dia a todos. São exatamente 10 horas e 23 minutos. Está reaberto a reunião da Comissão de Orçamentos e Finanças. E quero aqui nesse momento agradecer aqui a convite, a presença do Coronel Ricardo, secretário de Planejamento. Seja bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Viu? Essa comissão agradece sempre a sua cortesia de estar aqui com a gente, aqui quando convidado. Quero agradecer a presença do Amarise, que um grande colega da nossa terra, Edivaldo, de Cruzeiro do Sul, secretário da Fazenda, subsecretário, e hoje o secretário está no agenda do governador, ele está representando. Seja bem-vindo também, Amarise. Quero cumprimentar aqui os membros da Comissão de Orçamento, o líder do glorioso aqui do MDB, o Roberto Duarte, do meu partido aqui, do Podemos, o Neném Almeida, meu líder, e o Edivaldo Magalhães, líder do PCdoB, membro da Comissão de Orçamentos, e agradecer a todos os deputados presentes, deputado Genilson, deputado Jonas, deputado Daniel Zen, deputado decano aqui, José Bistene, deputado Tonho Pedro, deputado líder do governo Pedro Longo, deputado Marcos Cavalcante e deputado Gérlio Diniz. Obrigado pela presença de todos vocês. A presente reunião tem o objetivo, de ter uma apresentação aqui, sobre o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito externo junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, FONPRATA, com a garantia da União e das outras providências, a qual eu passo a palavra, nesse momento, pode ser o senhor? Ao secretário de Planejamento, Coronel Ricardo Brandão. Bom dia a todos os senhores deputados. Quero cumprimentá-los na pessoa do deputado Chico Viga, sempre um parceiro de primeira hora da Secretaria de Planejamento e Gestão, nosso líder do governo aqui na casa, o deputado Pedro Longo, e todos os demais parlamentares que se encontram presentes, o deputado Roberto Duarte, parceiro na madrugada de academia, juntamente com o doutor Genilson. Dizer que a gente se sente muita vontade, o deputado Edivaldo Magalhães, de poder vir aqui na Casa do Povo, prestar os esclarecimentos que se fazem necessários diante de qualquer tipo de indagação que a Assembleia Legislativa do Acre puder levantar. Então, é com muita tranquilidade, com muita simplicidade e humildade que a gente vem aqui esclarecer eventuais dúvidas que essa casa, porventura, possa ter, e também passar outras informações que possamos julgar pertinentes e necessários para que possamos avançar nessa discussão da contratação de uma operação de crédito junto ao Banco FONPRATA. Eu acredito que é uma necessidade da sociedade acreana a realização de investimentos estruturantes na área da malha rodoviária, na área de saneamento e organização urbana de nossas cidades, e essa operação ela vem com essa finalidade de melhorar a infraestrutura urbanística e rodoviária do nosso Estado, bem como, e talvez o principal mote da ação desde o começo, quando nós iniciamos a discussão, era garantir mais volume de recursos para investimentos e, assim, gerar emprego, gerar renda e garantir empregabilidade para a nossa população. E lembrar a todos os senhores que essa operação ela tem início, a discussão dela, no final do ano de 2020, já com alguns meses de pandemia. Nós, desde o ano de 2019, o Estado do Acre vinha numa discussão com a Caixa Econômica Federal para a contratação de uma operação de crédito no valor de 510 milhões de reais. E essa operação, por uma série de motivos, não avançou no ritmo que nós gostaríamos. Então, somente na ALEACRE foram aprovadas 4 leis autorizativas. Para a Caixa Econômica foram 4.
E de sorte que no final de 2020, a própria Caixa Econômica mudou os regramentos internos. A gente vinha numa discussão de uma operação de crédito de 423 milhões de reais. E, ao final de 2020, já no mês de novembro, a Caixa Econômica Federal mudou a regra interna, onde as operações de crédito, no limite máximo de contratação, seria de 100 milhões de reais. Então, a última autorização que a LEACRE tinha dado de contratar a operação de 423 milhões, pela mudança de regra da própria Caixa Econômica, se reduziu a apenas 100 milhões de reais. E aí reestruturamos a operação, ela prossegue já com a autorização da STN e está nos ajustes finais para liberação e contratação. Nesse intervalo, nós tomamos a liberdade também de buscar outras instituições bancárias que tivessem regras similares, com condições de financiamento mais favoráveis, para que nós prosseguíssemos com a busca de recursos para os investimentos estruturantes. Vale lembrar que os objetos que nós buscávamos contratar, ou seja, obras em rodovias, obras em pontes, obras na área de saneamento, nós já tínhamos apresentado ao longo do ano de 2019 e ao longo do ano de 2020 a mesma demanda junto à bancada federal do Estado em Brasília. Então, somente no ano de 2020, nós encaminhamos 3 ofícios para a bancada, apresentando os mesmos objetos. Olha, precisamos de recursos para melhoria da infraestrutura viária de todo o Estado, precisamos recuperar as rodovias estaduais, precisamos recuperar os ramais. Bem como precisávamos e precisamos ainda garantir a interligação da ponte lá em Chapuri, que é uma problemática reclamada por toda aquela população. O deputado Antônio Pedro está aqui e sabe do clamor da nossa população chapuriense. E, de sorte que a gente não conseguiu obter o volume de recursos que buscávamos junto à bancada federal, nem enquanto emendas individuais, nem enquanto emendas de bancada, o que nos deu tranquilidade para prosseguir na discussão com a operação junto à Fomplata. Do limite fiscal do Estado em 2021, que era de 321 milhões, a STN já separou os 100 milhões para a Caixa Econômica e sobrou 221 milhões para contratarmos a operação com Fomplata. De sorte que ainda no mês de agosto, a STN suspendeu a análise de todas as operações de crédito em função de uma audiência pública que eles iriam constituir para discutir qual o modelo de análise da capacidade de pagamento dos estados. Então, ficou durante mais ou menos 1 mês e meio suspenso a análise de todas as operações de crédito que estavam em discussão, não só a do Acre, mas de vários estados brasileiros. E aí, há umas 3 semanas atrás, a STN voltou atrás e manteve a análise da capacidade de pagamento dos estados no formato que estava anterior e retomou a análise das operações de crédito com garantia da União. Então, de sorte que a gente espera que ainda neste mês de outubro, a operação de crédito que nós buscamos, caso os senhores aqui autorizem, seja submetida à análise da COFIEX, para verificar a possibilidade de realmente autorizar a contratação, para que daí possa seguir para o Senado, para a autorização final. De sorte que, para que isso avance, a gente depende da autorização, da lei autorizativa. E aí, nesse ponto, desde o início, quando a operação chegou aqui, teve muita discussão de que a Casa já teria autorizado, de 2019 até esse momento, algo superior a 2 bilhões de reais em recursos de operações. E aí, vale salientar que desses quase 2 bilhões de reais, é verdade que foram autorizados, mas não foram contratados. Aí, passo aqui a descrever para os senhores. Então, já em 2019, a Lei 3.547 autorizou 392 milhões junto à Caixa Econômica. Essa operação visava amortização e reestruturação da dívida e financiamento de investimentos estruturantes. Essa lei ela foi alterada e substituída por uma outra, a Lei 3.591, que já ampliou o volume de recursos. Então, a primeira substituída ampliou o volume de recursos para 560 milhões. Tá? Essa lei também foi substituída pela Lei 3.639, ainda de 2020, onde manteve um montante de 510 milhões de reais. Em seguida, essa lei... Pois não. Ó,
A primeira foi 392. Foi substituída. A segunda foi 560, também foi substituída. A terceira, 510, também substituída. Tá? E terminou com a Lei 3.639, onde fixou o valor final em 510 milhões de reais, junto à Caixa Econômica. No entanto, a Caixa Econômica mudou o regramento interno dela, onde desse volume total ela só poderia conceder uma operação de 100 milhões de reais. Não teve mais uma lei autorizativa? Teve uma lei autorizativa no ano de 2019 ainda, junto ao Banco do Brasil. Essa lei tinha sido buscada caso a Caixa Econômica não autorizasse os investimentos estruturantes, aí partiria-se para essa operação da Caixa com o Banco do Brasil, no valor de 268 milhões. Essa tratativa também ela foi encerrada, tá? Junto ao STN, de sorte que a lei ela não avançou, porque diretamente junto ao STN foi suspenso. Isso. Mas eu tinha falado das 4 com a Caixa Econômica. Tá? Também no ano de 2019, é importante frisar aqui a todos os parlamentares, essa casa autorizou, através da Lei 3.531, tá? Autorizou a contratação de uma operação junto ao Banco Brasil Rural, no valor de R$1 bilhão. À época, a proposta era R$1 bilhão. À época, a proposta era pegar todas as dívidas que o Estado tinha com a União e contratar uma única operação renegociando com juros a menor. No entanto, essa operação não avançou, apesar de ter tido a lei autorizativa. Não era dinheiro novo, era pegar um dinheiro para juntar todas as outras num único pacote e com juro menor. Isso. No entanto, em processo de contratação até esse momento, somente 100 milhões de reais. Tá ok? Isso. E aí é importante frisar que de todas essas autorizações, somente prossegue junto à STN, se os senhores abrirem lá o site do SADPEM, vão perceber que a única operação em andamento no SADPEM era com a Caixa Econômica no valor de 100 milhões de reais. Tá? E aí a gente tem tido essa preocupação de maneira muito transparente de conduzir essas discussões de maneira mais aberta possível, e até conversava com a equipe da CEPLAG, deputado Edivaldo, talvez a gente deva melhorar mais ainda a nossa comunicação com essa casa, no sentido de que cada vez que a gente não avançar numa tratativa de uma operação dessa, informar que a lei autorizativa específica, ela não terá prosseguimento, que geralmente isso é feito junto à STN, lá você faz os registros no site e revogar a lei anterior. Isso. Então, é essa discussão que talvez a gente deva avançar um pouco mais, de melhorar nossa habilidade de comunicação com a casa, para não gerar esse tipo de desconforto. E aí, meu respeito a todos os senhores aqui, quando, com muita propriedade, colocam, olha, mas essa casa já autorizou mais de 1 bilhão e 700 milhões. E aí faltou realmente, da nossa parte, eu reconheço o erro, essa comunicação, para que o diálogo ficasse mais transparente e os senhores tivessem clareza do que não avançou. Tá ok? Então, hoje nós buscamos uma operação junto ao Fomplata no valor de 41 milhões de dólares. Essa operação ela visa garantir investimentos numa ordem de prioridade. Recuperação da rodovia C40, naquele trecho do Trevo de Senador Guiomar até a cidade de Plácido de Castro. Primeira. Segunda, construção da ponte do bairro 15, que é um clamor antigo da população aqui de Rio Branco. Esse é com Fomplata. Tá? Ainda em Rio Branco, construção da orla aqui do centro da cidade, da ponte Coronel Sebastião Dantas até o Mercado Lisma Sul. Recuperação da rodovia C40 no trecho Trevo de Senador Guiomar até a cidade de Plácido de Castro. Tá? É um trecho de 70 quilômetros aproximadamente. Construção da ponte do bairro 15. Okay? A interligação da toda a população da Baixada com o segundo distrito. Esse é um clamor grande. E é uma discussão que já vem de longa data, não é de hoje. Tá?
a Baixada com o segundo distrito. Tá? Outro aspecto, a orla de Rio Branco, no trecho da ponte do Coronel Sebastião Dantas, conhecida como Ponte Nova, até o Mercado Elias Mansur. É um trecho que já vem em desmoronamento, já a longa data. Tá? A gente já reuniu com o prefeito de Rio Branco, e a ideia é integrar um projeto do governo do estado com a prefeitura de Rio Branco, para que a gente possa fazer uma revitalização em toda aquela área, que transcorre da Avenida Marechal Deodoro até o Mercado Elias Mansur, garantir condição de preservação daquele comércio que está ali, garantir segurança à população e revitalizar toda aquela área. Tá? Um outro aspecto também de obras, aí deslocando já para Cruzeiro do Sul. O primeiro deles que a gente coloca como mais importante, a cidade de Cruzeiro do Sul, e quem é de lá sabe disso, até hoje não tem um sistema de esgoto. Então, a ideia é implantar o tronco coletor do esgoto em Cruzeiro do Sul. Então, ao longo da bacia do Igarapé Boulevard Tamaturgo, esse tronco coletor ele permitirá com que, no segundo momento, a gente possa buscar recursos junto à bancada federal para ir plantar o esgoto na cidade de Cruzeiro do Sul. Então, seria instalar o tronco coletor em uma estação elevatória já na chegada do Rio Acre, do Rio Juruá, aliás, desculpem, para que a gente inicie um projeto mais ampliado de garantia de esgoto, tratamento de esgoto na cidade de Cruzeiro do Sul. Ainda em Cruzeiro do Sul, igual aqui em Rio Branco, tem o projeto da Orla de Cruzeiro do Sul, que pega ali na margem esquerda da ponte, toda a área do mercado do peixe, indo até a várzea. Então, é um investimento também que já foi dialogado com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul desde a gestão anterior e pactuado com a gestão atual. Isso vai incentivar tanto a questão do comércio, quanto a chegada da produção rural, mas também vai estimular o turismo na região, que é uma demanda daquela população. Então, percebam que são obras, são essas obras. Dá mais, eu só... 6 obras. A ponte de Chapuri está aqui, mas a gente está buscando um recurso paralelo. Não. A ponte de Rodrigues Alves a gente vem discutindo. E a orla de Cruzeiro? 5. Qual é a 6? Não, a aula de feijó não está, deputado. A gente até gostaria, tentamos colocar. Tá. São 5. Ó. A de Chapuri está aqui. Então, só reiterando, deputado Edivaldo Magalhães, reestruturação da rodovia C40, construção da ponte do bairro 15, construção da ponte do bairro Sibéria, em Chapuri, tá? Urbanização das margens do Rio Acre e urbanização das margens do Rio Juruá e a implantação do tronco coletor. Sim, mas o da Sibéria não está sendo buscado de outra forma recurso? A gente está tentando, junto à bancada também, tá? É de Cruzeiro do Sul, na bacia do Igarapé Boulevard Tamaturgo, tá? Que hoje está é um canal. E a ideia é implantar o tronco coletor para garantir o tratamento. Na verdade, ele é 40 milhões de dólares. Que está em dólar aí. 40 milhões de dólares. Alô? Oi. O som do deputado Edivaldo Magalhães. Eu acho que nós estamos aqui. Alô? Nós estamos aqui, pessoal, só para uma questão de ordem dos trabalhos. Mas nós estamos aqui apenas tirando dúvidas sobre o que é. Correto. Eu não quero entrar no mérito, porque no mérito a gente vai se inscrever e vamos fazer o debate. Mas ainda sobre o que é. Está incluído a ponte de Chapuri? Está incluída a ponte de Chapuri. O que o governador foi lá anunciar agora, não foi já a licitação da ponte de Chapuri? Só que Chapuri tem 2 pontes. Tem a do Rio Sibéria e a do Rio Acre. Né? É isso, deputado, lá? Não, só. A Sibéria é do outro lado do Rio Acre. Isso. Mas, ó... Só existe uma ponte em Chapuri,
que é sobre o Rio Acre, que liga o primeiro distrito existe. da cidade com a Sibéria. O governador foi lá, dar ordem, anunciou, tá, todos os jornais, e nós... Sim, licitação. Você só pode licitar quando você tem dinheiro. É uma regra da administração pública, eu só posso licitar se eu tenho dinheiro. Isso, mas aí, deputado... Não, eu só quero saber se está incluído. Correto, ó. Só lhe Então, explicar. Foi o anúncio fake de ontem, de anteontem, tudo bem, já está entendido. E esse é um compromisso do governador do estado do Acre com a população de Chapuri desde a época da campanha. Não, mas só lhe colocar. Ó, o governador comunicou que está em trâmite o processo de licitação e uma das vantagens da contratação da operação de crédito. Atenção, imprensa Mas, que publicou a licitação, não era brincadeira, era mentira. Deixa eu só esclarecer um ponto para os senhores. Dois pontos bem específicos. Essa casa discutiu, bem há poucos minutos atrás, a discussão da falta de capacidade do Estado de realizar investimento. Essa casa também discutiu, até agora há pouco, a disponibilidade de caixa do governo do Estado para a relação de investimentos. E foi uma das decisões que nós tomamos enquanto planejamento e fazenda, que o caso específico de Chapuri, caso não avançasse a operação de crédito, a gente avançaria na construção dessa ponte, assim como a de Sena Madureira, deputado, mesmo que fosse com recurso próprio do Estado. Não, essa sua informação, secretária, ela é tão estratégica, porque nós estamos discutindo aqui a insuficiência dentro de uma proposta de empréstimo, que vai ser o único empréstimo a ser realizado por este governo. Aliás, é a última autorização que pode haver, a última, sem ter um único real diretamente investido na produção. E aqui está botando a ponte da Sibéria quando já tem dinheiro em caixa para ela, porque já estão licitando. Porque não poderiam licitar sem ter dinheiro, sem indicar a fonte do recurso. Mas aí... Portanto, vamos tirar a ponte da Sibéria aqui, porque já tem dinheiro, e vamos botar o dinheiro da produção, deputado João. Mas, deputado, porque deixa eu... aqui, tipo assim, nós estamos ocupando o empréstimo quando tem reserva de caixa. Mas aí deixa eu só lhe explicar uma coisa. Das vantagens de contratar a operação de crédito junto ao Fomplata é uma das possibilidades que o próprio banco oferece. Qual é? Se você iniciar a operação agora, que está em tratativa, a operação está em análise na COFIEX, autorizou o Estado iniciando a construção com recurso próprio, quando a operação for contratada, ele repõe, faz o ressarcimento. Isso, justamente. Deputado Chico, me inscreve, por gentileza. Isso daí foi colocado uma emenda, tá certo? E talvez essa operação de crédito seja justamente para segurar, mas já há um recurso da emenda do deputado Márcio Bittar para iniciar a ponte. Agora, para completar, está dentro aí. Isso aí. Não, mas a fonte tem. Mas, deputado, a fonte nós temos, deputado. A fonte tem, meu. Tem a fonte de recurso próprio do Estado. Então, tire daqui. Vocês estão botando uma obra em várias fontes, E foi uma estratégia... ocupando espaços de outros investimentos. Deputado, e essa foi uma estratégia que a gente utilizou, ou seja, mesmo tendo a possibilidade de contratar, a gente permaneceu buscando o recurso do Orçamento Geral da União, que é uma maneira que nós temos de avançar na realização dos projetos e licitações. Deputado. E aí, deputado, só para prosseguir dentro dessa discussão da produção, deputado Edivaldo Magalhães, nós já estamos em tratativa com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, já tem uma carta consulta elaborada. Nos próximos dias a gente inicia as primeiras reuniões com o BID para uma operação de crédito a partir de 2022, voltada exclusivamente para a produção. Então, mas a gente vai iniciar a tratativa, uma operação dessa, e o deputado Edivaldo Magalhães trabalhou na gestão durante muito tempo, ele sabe muito bem que do momento inicial de discussão até uma contratação com uma instituição internacional, leva 2 anos, só 23. Mas nós já estamos discutindo. Mas nós já estamos em fase de elaboração e de discussão com o BID
para uma operação exclusiva para a área da produção. Então, percebo que a gente tem procurado manter um olhar mais ampliado nessa discussão. Deputados, eu vou passar a palavra para o deputado Gerler, mas nós vamos deixar o secretário concluir, depois nós vamos abrir as inscrições, ok? Senão, ok? Obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente Chico Viga. Presidente, me inscreva aí, presidente. Ok, dando continuidade então, presidente, primeiro quero agradecer a gentileza do secretário, que sempre que eu ligo, ele atende com presteza, passa informação, né? É um dos secretários do governo Gladson que tem respeito pelos parlamentares. O senhor está nesse rol desses parlamentares, desses secretários, eu classifico o senhor dessa forma, né? E quero aproveitar a sua vinda aqui para tirar algumas dúvidas. Eu estava aqui observando esse rol de obras que estão previstas a serem executadas com esse recurso, né? E não ouvi, no primeiro momento, a construção da ponte, nem da Sibéria, em Chapuri, e nem do 2º Distrito, em Sena Madureira, né? E aí fiquei numa dúvida, né? O deputado Edivaldo colaborou para essa dúvida também, porque o edital lá de Sena Madureira já foi lançado, né? Eu acho que já está prestes a se esgotar o prazo para as empresas interessadas participarem, e eu queria que o senhor falasse a respeito. Essas duas obras, tanto da ponte da Sibéria quanto da ponte sobre o rio Iaco, em Sena Madureira, serão executadas com esse recurso, que nós iremos aprovar aqui, ou com recursos próprios, né? E falasse ainda um pouco mais a respeito da previsão de início, previsão de entrega, se o senhor souber, é claro. Muito obrigado. Eu posso esclarecer a destinação do recurso. Então, no caso da de Chapuri, nós fizemos a previsão na operação de crédito do Fomplata. A de Sena Madureira, inicialmente, também estava dentro da operação de crédito do Fomplata. No entanto, quando fomos analisar o limite fiscal do Estado, que era somente de 321 milhões, descontando os 100 milhões da Caixa Econômica, sobrava 221 milhões. Então, a gente fez a opção de retirar a ponte de Sena Madureira, até porque o valor dela é a menor do que a de Chapuri e a do bairro 15, e buscar um recurso junto ao Orçamento Geral da União, ou trabalhar diretamente com fonte própria, também com recurso de fonte própria, que a gente teria disponibilidade. Daí o porquê a gente avançou na discussão da licitação, de lançar o edital, para que a gente avançasse na discussão da construção da ponte de Sena Madureira, tanto que até o ramal de acesso à comunidade do 2º Distrito, enquanto essa ponte não sai, já foi recuperado. Então, há o compromisso de garantir 100% de acessibilidade àquela população de Sena Madureira, e ele vai ser cumprido, seja com fonte 100, ou seja com recurso do Orçamento Geral da União. Tá ok? Então, esse é um aspecto que a gente faz questão de deixar claro. Agora, as tratativas relativas a prazo de começar, quando vai terminar isso, infelizmente, eu não tenho condições de lhe passar. Tá ok, deputado? Obrigado, secretário. Obrigado. Obrigado, cumprimentar os colegas deputados, secretário Ricardo. Eu acho que o debate aqui é sobretudo sobre a questão do Fomplata, né, do empréstimo. Historicamente, eu tenho me manifestado sempre favorável aos pedidos de empréstimo do governo. Tenho uma convicção de que ninguém consegue fazer grandes montas de investimento se não for a partir desse processo de endividamento, que é positivo desde que haja capacidade de endividamento e haja capacidade de pagamento, né? O Estado do Acre tem demonstrado aí nos seus balanços periódicos de que essa capacidade existe. Aliás, nós estamos bem abaixo do limite, né? Podemos nos endividar muito mais do que temos hoje, comprometimento de dívidas, com pagamento de serviço da dívida, a fim de viabilizar os investimentos necessários e estratégicos para o Estado do Acre. Então, com relação a isso, eu acho que, da minha parte, não há polêmica. Só é interessante, como nós estamos no bojo da discussão da lei orçamentária anual para o ano que vem, e que, como foi dito pelo secretário, de que alguns investimentos do Estado, sobretudo esses 5 que seriam, ou pretende-se que sejam financiados ou realizados a partir dos recursos da operação de crédito junto ao Fomplata, mas que eles poderiam também, caso não prosperasse, ou caso não prospere a operação de crédito,
que eles poderiam ser realizados com recurso próprio, que a gente fique ciente de que na LOA há uma margem, né, para remanejamentos em face dessa constatação, de que há uma provisão de recursos próprios do Estado para que esses investimentos possam ser realizados caso a operação de crédito não prospere. Caso ela prospere, esses recursos seriam naturalmente liberados, vamos dizer assim, no popular, para em outros investimentos ou para serem alocados em outras áreas, né? Então, claro que na lei orçamentária é tradição a gente aprovar aquele percentual em que o Estado pode fazer 30%, 20% a 30%, né, em que o Estado pode fazer esse remanejamento sem autorização da Assembleia, mas é importante que nós façamos os apontamentos necessários agora na discussão e aprovação da LOA, sobretudo porque a gente está analisando já e vendo que algumas áreas já foram, de início, tiveram seus recursos reduzidos na previsão orçamentária, como, por exemplo, a agricultura, né, e outros investimentos, né. E nós estamos falando aí daquele estudo, né, que foi apresentado a todos aí, agora há pouco tiveram presentes aqui o presidente do Tribunal de Contas, né, o professor Orlando Sabino também, analisando, claro, eu tenho acompanhado o debate, vi que o secretário de Fazenda contestou algumas informações, mas partindo do pressuposto de que aquelas informações são corretas, se não 100% corretas, mas parcialmente corretas, nós estamos falando ainda de uma disponibilidade de caixa de 1 bilhão e 700 milhões, já deduzidos o serviço da dívida e o comprometimento com os restos a pagar, ou seja, não é superávit primário, né? Quando a gente fala de 1 milhão e 700 milhões, era disponibilidade de caixa mesmo, dinheiro limpo, que podia ser investido. Eu estou fazendo um estudo especificamente da educação, a partir das informações que a secretária me encaminhou. Por exemplo, só de recurso federal no ano passado, deputado Genilson, só recurso federal do FNDE para transporte e merenda foi mais de 15 milhões de economia, ou seja, dinheiro que deixou de ser gasto. Considerando que o recurso federal do FNDE para transporte e merenda escolar é a terça parte de tudo que o Estado gasta com essas duas rubricas, nós estamos falando de uma economia aí de 45 milhões, de quase 50 milhões de reais só em transporte e merenda. Em folha, foi mais de 50 em folha de pagamento. Sabe por quê? Ontem, por exemplo, eu fui à escola lá em Capixaba. Sabe como é que eles lotaram o professor no passado nas escolas para dar conta do ano letivo na modalidade remota, deputado Cadmiel? Tinha professor de Rio Branco lotado na escola em Capixaba. Tinha professor de Rio Branco lotado na escola de Chapuri. Isso tudo para economizar, né? E aí o debate que nós temos que fazer aqui não é se a gente vai aprovar ou não a operação de crédito junto ao Fomplata. É o que nós vamos fazer com os recursos que vão ser liberados e que já estão disponíveis, que ficaram disponíveis durante o ano de 2020, em virtude de que o Estado se viu obrigado a deixar de realizar despesas por conta da pandemia, e que estão sobrando aí de boa, dando bobeira. Tem um monte de dinheiro dando bobeira, a verdade é essa. Nós vamos botar esse dinheiro aonde? E essa discussão, o deputado Edivaldo, nos compete. Compete a essa Assembleia dizer aonde esse dinheiro vai ser alocado. O Estado pode indicar, pode sugerir, pode propor, como de fato faz todo ano, é o autor da proposta de lei orçamentária. Mas quem tem que aprovar a lei somos nós que temos que dizer. Esse recurso, que em tese iria para investir nessas obras estruturantes, nessas escolhas que o Estado faz, que o governo faz, mas que vão estar disponíveis em virtude dessa outra fonte de recursos que a gente pode aprovar aqui, e eu acho que nós temos que aprovar, quero aqui, pedir votos para os colegas. Vamos aprovar. Tem que entrar dinheiro. O Estado não pode se dar o luxo de não contrair empréstimo, de não fazer suas operações de crédito, não, né? E o Fomplata não é qualquer banco, não. É um fundo de investimento tradicional que, recentemente, eu até questionei, num determinado momento, por conta dos outros empréstimos já autorizados, junto aos bancos com que, tradicionalmente, a gente tem contraído empréstimo. Mas fui estudar também, vamos ver quem que é o Fomplata. O Fomplata é um fundo de fomento que existe há décadas e que, recentemente, teve autorização para investir na região amazônica. Porque só tinha autorização para investir na área de incidência regional dele, que é a Bacia do Prata. Essa decisão foi recente. Então, talvez o Estado do Acre aí seja um pioneiro, né, na contratação desse empréstimo.
O meu ponto aqui, só para deixar claro, não é com relação ao empréstimo, é com relação ao que nós vamos fazer, aonde nós vamos alocar esse recurso, que vai estar disponível a partir do momento em que os recursos dessa operação de crédito ingressarem nos cofres públicos do Estado do Acre. Ou seja, que outros investimentos nós vamos fazer, que outras áreas do governo nós vamos tentar compensar, né, a carência de investimento, deputado Genilson, para a gente fazer uma discussão grande. Essa Assembleia tem que fazer, deputado Pedro Longo, uma discussão grande. E os problemas de execução, de capacidade de projetos, etc., esses problemas são do Executivo, são do governo. O nosso debate aqui tem que ser para onde vai o dinheiro. Vai para cá, vai para cá, vai para cá. É o debate macro, esse é o nosso debate. Eu não tenho nada a ver se a Secretaria XYZ está tendo dificuldade, esse problema aí, essas críticas a gente faz na tribuna, né, da dificuldade que o governo está tendo para executar seu orçamento. Agora, para onde vai o orçamento, aí, né, somos nós que temos que dizer. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado, deputado Daniel Zen. Queria agradecer a presença aqui do deputado Cadmiel e... Não, é só falar. Cadmiel, né? Queria também aqui agradecer a presença da imprensa aqui, da gente fazer essa reunião da comissão aqui no plenário, e as pessoas que nos assistem aí pelo YouTube. A palavra é a Marisa aqui. Bom dia a todos. Estou aqui em nome da Secretaria da Fazenda, o secretário Romulo está em agenda no Fórum Mundial Bioeconômico com a equipe do governo. E, como bem foi propalado pela imprensa, né, os dados do IPEA são verdadeiros, como o deputado Daniel Zen falou, porque é uma instituição de vasta experiência e expertise no ramo. O que faltou um pouco ali foi explorar mais os dados que é comum na contabilidade, a gente fazer o quê? Colocar nota explicativa. Quando a gente pega aquele 1 bilhão e 700, que na verdade era 1 bilhão e 803, ali tem toda a entidade Estado do Acre, né? A gente está ali com todos os poderes, porque a contabilidade geral do Estado ela faz essa unificação. Até na hora de avaliar a capacidade de pagamento, endividamento, de gasto com o pessoal, ele leva em consideração tudo isso. Se nós pegarmos a nota explicativa, hoje, a disponibilidade de recursos do Tesouro, nós teríamos na ordem de 535 milhões de reais, né? E aí, isso é uma rotatividade, isso é dado de final de agosto, que é o quarto bimestre, que foi publicado dia 29 de setembro, no Diário do Tribunal de Contas, no Diário Oficial da União, do Estado. Então, assim, mas essa nosso desembolso mensal, ele chega aí em volta de 450 mil reais por mês, só de manutenção. Envio para os poderes, pagamento de precatórios, pagamento de dívidas que a gente voltou a pagar agora de empréstimos contraídos lá atrás. Então, assim, essa disponibilidade de caixa ela é flexível, né? Então, quando a gente pega um dado lá de trás, faz essa avaliação, o IPEA traz de 2018 a 21. De fato, houve um aquecimento da economia, hoje a gente tem caixa, e é bem colocado, como colocou o deputado Edivaldo, como colocou o deputado Daniel Zen, o deputado Guerra Diniz, também é o seguinte: se a gente consegue essa outra fonte de recurso, hoje mesmo, amanhã à tarde, a gente está recebendo aqui outros bancos também, por exemplo, o Banco Itaú, que o Estado não está parado para verificar qual é a melhor operação de crédito. E a gente não tira, de forma alguma, essa responsabilidade dos senhores, porque assim, já aprovamos tantos créditos, e o governo não executou nenhum, mas, de fato, a gente não se endividou. Aí, como o deputado Roberto Duarte bem colocou, de repente, um grande erro pode a gente não ter sido comunicado, a falta de comunicação da CEPLAG para a Assembleia, ou do Estado, na verdade, que é o Estado inteiro, não é só a CEPLAG, para que fizesse a revogação. A gente pode deixar lá um cheque aberto para estar se endividando e o Estado também não vai... E aí eu quero mostrar esse esforço do Estado, no caso da CEPLAG e da Cefaz, de manter essa capacidade de pagamento. Quando o coronel Ricardo falou que foi suspenso a análise pela STN, ela foi para o Brasil inteiro, ou seja, a União não poderia dar novas garantias, então suspende. E aí, depois que foi retomada essa avaliação, nós mantivemos a Capag-B, né, que é a segunda, hoje a gente pegar no ranking, o próprio IPEA traz isso, nós somos o 4º Estado em melhor capacidade de pagamento, né, que não tivemos decréscimo e mantivemos a capacidade de pagamento. É só para deixar bem claro, assim, porque quando a gente fala em valores muito altos, alguém até brinca e diz assim, o Estado está nadando em dinheiro, né? Nós temos capacidade de pagamento, nós temos recursos, estamos cumprindo nosso compromisso e pretendemos cumprir até o final da gestão todas as promessas de campanha. Às vezes há essa dificuldade, Edivaldo, de dizer assim, foi licitado, né? Eu estava lá em Chapuri no sábado e foi anunciado da variante, né? E a parte do recurso desse aqui da Sibéria, se eu não me engano, na ordem de 25 milhões,
é a emenda do deputado Márcio Bittar, Senador. mas na ordem de 66 milhões. Então, a gente ainda vai ter recurso próprio, vai ter outras emendas, inclusive também aqui, se for aprovado, do Famplato, né? Só para deixar esse esclarecimento. Isso. Hoje a gente tem, como eu falei, em agosto, que é o último relatório que foi emitido, 535.079. Né? Isso. Não, para investimento, aqui para tudo, para custeio, para manutenção. Aqui sai a folha, aqui sai o repasse dos poderes. Então, imagine, qualquer necessidade da Assembleia, do TJ, o que é o Conselho do Poder? Chega lá, eu tenho que fazer isso aqui. Vai lá na Cefaz, vai na CEPLAG, verifica a necessidade de implementação orçamentária e faz essa busca. Aí verifica se há disponibilidade, se aquilo é possível fazer sem comprometer as outras obrigações. Esse aqui, aí já, no investimento a gente já vê com a CEPLAG, porque aqui eu tenho todo, do Caixa do Estado. Né? Não, eu estou inscrito. Pode passar para esse aí, já assim. Com a palavra, o deputado, está escrito o deputado Edivaldo, o deputado Roberto, o deputado Genilson se inscreveu. Deputado Edivaldo, a senhora está com a palavra. Eu só queria, pela ordem, porque eu saí um minuto, se já foi concluída a exposição inicial do dele, tá? Okay. Foi na mata. Na mata? Eu quero cumprimentar o secretário Ricardo e cumprimentar o Amarísio. Aliás, são dois técnicos extraordinários. Tenho respeito pelo trabalho de vocês. Eu tenho divergência com relação às políticas de governo. Por isso que esse debate ele é intenso, né? Ele é um debate que nós não podemos fazê-lo de qualquer jeito. Né? A Assembleia hoje está marcando um tempo a seu favor. Né? A discussão que nós tivemos cedo, com a presença do professor Orlando e com a presença do presidente do Tribunal de Contas, agregou muito e ajudou até na discussão dessa matéria. Né? Só para a gente valorizar o trabalho que se faz no âmbito das comissões, porque às vezes se subestima isso, as pessoas querem passar tudo de qualquer jeito. E a discussão ajuda a amadurecer os processos. E é o apelo que eu quero fazer nesse momento, deputado líder, quero inclusive dizer que Vossa Excelência concordou com esse método e quero parabenizá-lo por isso. E cumprimentar os demais colegas que aqui acompanham essa audiência. Mas eu não posso começar uma reunião com a presença do secretário Ricardo, pela primeira vez depois de uma votação que teve nesse plenário, sem também ser solidário com Vossa Excelência. Eu sei o trabalho que a Secretaria de Planejamento tem e a importância estratégica. Né? E eu considero um erro histórico o que a Assembleia aprovou aqui. Um erro que fragiliza o instrumento do planejamento na gestão pública. Todos os governos têm disputa entre a Fazenda e o planejamento, todos. Eu, inclusive, liderei nos 20 anos da Frente Popular durante 8 anos, depois integrei, fui presidente da Assembleia por 12, e 8 anos eu integrei o governo do governador Tião Viana. E todos esses tinham disputa entre a Fazenda e o planejamento. E todos esses, a Fazenda sempre queria controlar o planejamento. E a desculpa é sempre a mesma, para agilizar pagamento. Cometeram esse grave erro de fragilizar o instrumento do planejamento como um instrumento importante na gestão pública. Deputado Genilson, se Deus quiser, futuro governador desse estado. Então, eu presto minha solidariedade. Como eu fui um dos poucos que gritei contra, é uma oportunidade de fazê-lo aqui na sua presença, e não vou botar a culpa na Marisa, que não é culpa dele. Né? Você escutou isso porque está aqui, a Marisa, mas acompanhou também pela sessão. Aliás, o Amariz assiste todas as sessões. Mas eu queria aqui, sobre a questão do empréstimo, levantar algumas questões. O relato feito aqui no início da exposição, ele é uma demonstração clara de que
a Assembleia facilita, sempre, mas o governo não realiza. Primeiro, autorização, 392 milhões. Segunda, para substituir a primeira, 560 milhões. Terceira, 510. Tudo em substituição à primeira aprovação. Depois, 268 milhões. E essa foi engraçada, que era de um BI, que era o Banco do Brasil Rural, né? Que era para juntar todas as operações numa única. Então, nós tivemos aqui um histórico, secretário, de pedido de autorização e de não realização de nenhuma operação. Até hoje, nesse momento que nós estamos conversando, tem apenas uma operação com possibilidade de finalizar, que é de 100 milhões de reais, junto à Caixa Econômica Federal. Algo de errado está ocorrendo. Se você pegar o histórico do Estado do Acre, de contratação de operações de crédito para poder tocar os seus programas, quer concorde ou não com os programas, o histórico é de uma capacidade enorme. Era uma capacidade enorme. Uma capacidade enorme de pedir autorização, contratar e botar o dinheiro na praça. Nós estamos caminhando para terminar o 3º ano do governo. E o governo até hoje não conseguiu contratar R$1. E a Assembleia autorizou 1 bi e 700. Mas não contratou R$1. Não ponham isso na conta da pandemia, pelo amor de Deus. Porque se você olhar, os outros estados contrataram. Aqui, constatado essa incapacidade de contratação, vamos para uma segunda questão. Em que pese, Amarício, a discussão dos valores, secretário Ricardo, sobre o dinheiro que tem disponível, os dados do IPE são incontestáveis. Realmente faltou as notas técnicas. São incontestáveis. Mas tem um dado que não pode ser esquecido nesse debate, que é a capacidade de execução do investimento, da parte orçamentária, que se trata do investimento do Estado do Acre. Na parte que trata do investimento, é um outro desastre. Pega o último orçamento. Pelo último relatório, foi muito bem explanado pelo professor Orlando, mais de 500 milhões previstos, até o último relatório tinha sido executado um pouco mais de 130 milhões de reais. Nós já vamos terminar o ano. E a execução da parte do investimento também é baixíssima. A culpa é do secretário de Planejamento? Não. Da Secretaria da Fazenda? Também não. Mas a culpa é da incapacidade dos programas e dos executores dos programas do governo do Estado de fazer, rodar os recursos, da agilidade nos projetos, contratar e aplicar o dinheiro. Num momento em que a economia do Estado do Acre exige investimento. Nós paralisamos o setor de serviços, nós prejudicamos o setor de comércio em função da pandemia, e as medidas estavam todas certas, não sou negacionista, estavam todas corretas, tanto é que se nós hoje temos uma situação sanitária e do ponto de vista, a expressão não é sanitário, do ponto de vista da saúde pública boa, com relação à crise que nós vivemos do coronavírus, é porque foram tomadas medidas corretas sem problema nenhum. Agora, nós estamos com uma incapacidade de botar o dinheiro na praça. E aí, o Estado não pode se comportar, do ponto de vista das suas finanças, como guarda-livro. Anotador do que entra, vigilante do que sai, para fechar o pagamento fulano de tal e cicrano, e guardar o resto, para esperar uma crise.
Isso vale para alguns setores, mas isso não vale para o Estado, porque o poder público só tem sentido ter dinheiro se ele transforma esse dinheiro em mais dinheiro. E cada dinheiro investido, seja na infraestrutura, seja na economia, ele se multiplica, todo mundo sabe disso. R$1 não vira mais R$1, né? Ele é multiplicado por 3, 4, 5. Então, diante disso, nós estamos aqui para fazer o debate se autoriza ou não autoriza o empréstimo. Esse não pode ser só o debate, porque é a gente minimizar o debate, como disse bem aqui o deputado Daniel Zen. É a gente restringir o debate. Não. Eu sou desenvolvimentista por convicção. Por convicção. Eu voto a favor das operações? Voto. Por convicção também. Agora, nós já tivemos aqui vários projetos de lei sobre investimentos. Nós precisamos, a Assembleia aqui não pode deixar deputados, deputado líder, deputado Cadimel, que é membro titular da Comissão de Orçamento, deputado Neném, que é da Comissão de Orçamento, deputado Roberto Duarte, que é titular, presidente da Comissão de Orçamento, deputado Chico Viga. Nós não podemos autorizar esse empréstimo sem carimbar aqui um dinheiro direto para a produção. Primeiro porque tem margem. Deputado Jonas Lima, em homenagem a Vossa Excelência, que parece ser um deputado de uma nota só importante. É quem mais fala sobre produção nessa casa. E merece todo o nosso reconhecimento. Primeiro porque tem margem. O governo está botando aqui a ponte da Sibéria, mas já tem o dinheiro. Foi dito aqui pelo secretário Ricardo e foi dito aqui pelo Amaris da Secretaria de... Olha, se não aparecer o empréstimo, a gente tem dinheiro em caixa. É por isso que eles citaram. Tem um pedaço, tem 25 milhões da emenda do Márcio Bittar, e ainda tem o dinheiro de recurso próprio. Então pronto, tira a ponte da Sibéria daqui. Não vamos ficar ocupando espaços de operações. Não foi dito aqui com que vai ser gasto os 100 milhões da Caixa Econômica que está para sair, né? Certamente deve estar lá naquele projeto de lei, deve ter alguns programas. Não vou nem mexer com dinheiro para trás, já deve estar todo carimbadinho. Mas nós precisamos ter um dinheiro mais direto. Ah, vai ter aqui a estrada AC40, que ajuda da produção, ajuda. Mas nós estamos falando aqui do investimento direto. E eu diria mais, um investimento direto para incentivar culturas permanentes. Para que a gente possa mexer também nessa infraestrutura da nossa produção. Para que por que eu estou falando isso? Porque esse vai ser o último empréstimo autorizado e quem sabe, o único contratado, ou, junto com o da Caixa, os 2 contratados na gestão do governador. Só. Depois não vai ter mais, não. A discussão que o secretário Ricardo levantou aqui, com relação ao Banco Interamericano, ótima iniciativa. Mas sabe quando é que isso vai começar a ser aplicado? Se tudo der certo, daqui a 3 anos. Porque eu já executei recurso do BID, a gente sabe. É um dinheiro bom, mas é um dinheiro caro e é um dinheiro burocrático. O do Banco Mundial é até melhor de ser executado. Até menos burocratizado. Mas o BID, meu amigo, é o pior que tem. Mas é um dinheiro que está aí. E se der para... Eu voto a favor. Já quero adiantar, voto a favor. Não nesse sentido... O meu apelo aqui é de que a gente faça um pacto, deputado líder. Faça um pacto. Nós não podemos pegar 200 e poucos milhões de reais na última ação que essa Assembleia pode autorizar o governo e não carimbar nada para a produção rural. No governo que disse que o agronegócio era um dos seus eixos estruturantes. Nós não podemos fazer isso, senão a gente se trai. Essa Assembleia foi lá para Cruzeiro do Sul. É uma pena que o secretário da Casa não esteja aqui nessa tão importante audiência pública, que é o nosso deputado Luiz Gonzaga. Foi o autor, está em Porto Valdo, então um abraço para o Gonzaga em Porto Valdo. Nós estamos aqui lutando pelas bandeiras dele, ele está atrás de voto. Esse comentário, Luiz Gonzaga, tu me perdoa, mas a verdade é essa. Não resistiu, né? Não resisti. Perde o amigo, mas não perde a piada. Não, de jeito nenhum. Nós fomos para Cruzeiro do Sul. Trabalhando aqui, os caras pedindo voto. Nós fomos para Cruzeiro do Sul, nós enchemos
O Teatro dos Nauas, secretário, enchemos o Teatro dos Nauas. Botamos um microfone para os trabalhadores falar, os presidentes de associação. Falou quem quis. Esquentou a orelha de muita gente. Mas foi dito a verdade e um sentimento ali. Se a Assembleia não carimbar aqui um dinheiro para a produção, a Assembleia vai estar traindo a sua ação lá no Juruá. Vai estar traindo, sabe por quê? Concede uma parte. Concedo para o líder, se ele ajudar a resolver o problema, eu até me calo. Não, veja essa fase. Não, eu não vou. O meu é só uma parte para fazer um pedido de esclarecimento ao secretário Ricardo. Certo. Porque o deputado Edivaldo, viu, presidente Genilson, presidente em exercício hoje, é para ajudar na linha do que o deputado Edivaldo está sugerindo. O deputado Edivaldo está sugerindo que uma parcela deste valor, já está dizendo que vai votar a favor, não é contra as obras que estão elencadas aqui, mas fez uma ponderação se seria possível destinar algo especificamente direcionado à produção. Eu pergunto, eu sei que isso ao final é o governo que vai dizer, porque as suas prioridades, mas isto é viável tecnicamente no âmbito, no contexto do empréstimo, só para a gente saber se a gente pode avançar nisso. Entendeu? Então é só essa pergunta que eu faria, deputado Edivaldo, para permitir que vocês continuassem. Eu vou continuar isso. Eu devolvo aqui, eu incorporo 100% do seu aparte. Obrigado. O seu aparte é de uma colaboração extraordinária. Eu incorporo 100% do seu aparte. E aí, secretário Ricardo, eu já vou concluir. Quando eu digo que a Assembleia não pode se trair, porque se a Assembleia, Vossa Excelência quiser uma parte, eu também concedo. Concedo. Ok. Não, quando o deputado Roberto for falar, eu também vou pedir uma parte dele. Deputado Edivaldo, só para colaborar, né, com a sua preocupação muito justa, quem tiver um tempinho de ir lá naquela página do Observatório Econômico do Estado do Acre, vai perceber que o nosso Estado, o Produto Interno Bruto do nosso Estado hoje, depende em torno de 40% do serviço público. 10% está na agricultura e pecuária. Em torno de 12% é o comércio. Ou seja, se o Acre não pensar, sobretudo quando contrai dívidas lá fora, não pensar e pegar parte desse recurso e investir no setor produtivo, nós vamos estar aumentando um ciclo que já é viciado e nós não vamos quebrar o ciclo, né, da economia do contra-cheque. Então, é fundamental que quando o Estado faça captação de recurso para investir, que parte desse recurso seja investido em algo que possa gerar desenvolvimento e produção. E não só nesta parte de infraestrutura, que é importante também. Por exemplo, uma rodovia importante dialoga com desenvolvimento, dialoga. Mas a gente precisa produzir dinheiro novo a partir daquilo que a gente está contraindo, senão a gente vai ficar só se endividando e não vai estar produzindo recursos novos. Então, temos cadeias produtivas no estado do Acre que estão consolidadas e precisando de expansão. A cadeia do frango, do suíno, do café, do açaí, são cadeias produtivas que para o Estado são muito importantes a expansão dela, porque isso vai gerar uma nova economia, isso vai trazer para o Estado capacidade de produzir e de entregar ICMS para que o Estado possa, a partir disso, estar disponibilizando saúde de qualidade, educação de qualidade e todas essas questões. Então, parabéns pela proposta, deputado Edivaldo, e eu concordo que a gente, se tiver condição de fazer aqui no Parlamento essa emenda, podemos dizer assim, ou esse acordo, que parte desse recurso seja para investimento no setor produtivo. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência, mas eu queria aqui chamar a atenção, primeiro, por uma questão. Ninguém vai me dizer aqui que não é possível, porque é. É possível. Não. Todos os empréstimos, quando você faz, tem o macro desenvolvimento do Estado. Você pega a infraestrutura, você pega o programa de saneamento e você tem o programa de desenvolvimento sustentável do Estado do Acre, que é tão bem conhecido aqui por todo mundo. É só botar um dinheiro lá dentro desse programa. E carimbá-lo para as culturas permanentes. Ora, secretário Ricardo, Vossa Excelência fez
na informação um jogo que eu já fiz muito, corretíssimo. Não estou questionando o seu jogo, não. Eu só fiz a cutucada porque eu sei como é que é. Quando você abre uma determinada obra, você bota 3, 4 fontes. Fonte 100, fonte 200, fonte não sei o que, fonte 500. Um monte de fonte. Pega um pedaço aqui de emenda, bota ali dentro, pega um pedaço de empréstimo, bota ali dentro, e pega um recurso próprio, bota ali dentro. É assim mesmo. Senão não faz. Corretíssimo. Agora, nós sabemos que nesse jogo tem folga. Tem folga. Tem 25 milhões para a ponte da Sibéria, senão vira anúncio fake. Né? 25 milhões da ponte da Sibéria, dinheiro do dono do dinheiro do Brasil. O Márcio Bittar botou 25 milhões, então já tira 25 milhões. Ela não é 75, ela é 60 e poucos milhões, não é isso? Não fala do Márcio Bittar. 66. Vamos botar 70. Vamos arredondar. Não, vamos botar 70. Vamos botar 70. Vamos botar 75. Estou aqui já, né, porque vai ter os aditivos, né? Tira. Era 40, não, é porque, meu amigo, é que os meninos são danados também, calma aí. Depois a gente discute isso. Se for 70, tem 25 milhões. Tira daqui desse empréstimo os 50 e bota 50 para a produção permanente. Bora. Vamos fazer jus ao que a Assembleia está discutindo. Né? Porque senão, nós vamos ser obrigados a dizer que nós estamos fazendo firula, fazendo audiência pública, sabe para quê? Para nada. Para poder enganar as pessoas. Para ouvir, mandar alguém gravar, depois fazer um vídeo e engavetar. Porque não dá consequência no nosso voto aqui no plenário. Eu concluo com isso. É a última e única oportunidade de nós demonstrarmos aqui algum compromisso com o eixo da produção rural. Algum compromisso. Eu encerro mesmo chamando aqui a memória do presidente do Tribunal de Contas que esteve conosco aqui. Numa polêmica que ele abriu, no primeiro empréstimo que o governador Jorge Viana ia fazer, junto ao BNDES, e que quando chegou a proposta aqui apresentada pelo secretário de Planejamento, Gilberto Sequeira, na época, não tinha R$1 para o setor produtivo. Era tudo infraestrutura. Polanco era o secretário dessa casa, do PT. Abriu uma guerra. Eu participei de reuniões homéricas dentro de uma sala que, se tivesse raios, tinha destruído a sala de governança. Mas sabe o que aconteceu, deputado Daniel Zé? No final, mudaram e botaram o dinheiro para a parte produtiva que não tinha um único centavo. É a mesma coisa que eu estou vendo hoje aqui. O último empréstimo não tem um dinheiro direto para o setor produtivo. R$1. Ah, não, porque a estrada Não, tudo isso aí é indireto e é importante mesmo. Mas eu faço esse apelo aqui para a construção de um consenso, de um entendimento. E agradeço aqui pela paciência, presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. Eu queria agradecer a presença do deputado Wendy Lima, deputado André. Secretário Ricardo. Deputado Edivaldo, sempre muito eloquente. Parabéns pela explanação. Frisar, reforçando a pergunta do deputado Pedro Longo, todas as operações de crédito, e o senhor trabalhou muito tempo no governo e conhece, elas são contratadas dentro de eixos específicos. Então, o eixo da operação junto à Fomplata é o eixo infraestrutura e saneamento. Então, uma vez contratada a operação, lá na frente, dentro do eixo, a gente pode até fazer a nota técnica junto à STN, junto ao banco, alterar o objeto para uma outra intervenção dentro desse eixo, infraestrutura e saneamento básico, que é o mote dessa operação. E aí, dentro da discussão que o senhor coloca, da importância de destinar um recurso para a produção, e aí vale lembrar, o deputado Bistânia está aqui, já contribuiu agora há pouco, o relator do Orçamento Geral da União, o senador Márcio Bittar, juntamente com outros parlamentares, em 2020, já destinaram algo em torno de R$250 milhões de recursos da União para a área da produção rural. Então, a gente pode, no segundo momento...
Isso, mas veja bem, deputado. Então, hoje, se a gente quiser falar de produção agrícola no estado do Acre, a gente tem que falar de escoamento dessa produção. E, infelizmente, o estado do Acre, ao longo dos últimos anos, não deu a atenção devida a isso. E aí é uma discussão de parceria do governo do estado com os municípios, e isso vem sendo feito hoje para garantir com que cada produtor rural, seja no rincão onde estiver, ele consiga falar em produção e trazer sua produção aqui para a capital, para os centros urbanos, para comercializar. E eu acredito que é a condição sine qua non a gente falar da questão do escoamento. Também é condição, e aí é uma discussão que o planejamento já vinha tratando com o secretário Neném, acerca da necessidade da gente investir na parte da qualificação e da assistência técnica. E isso vem sendo construído para que seja feito com recurso próprio do Estado. De fato, a produção agrícola do Estado, o agronegócio, ele requer um olhar diferenciado, e foi com esse olhar diferenciado que nós iniciamos, deputado, a construção de uma proposta de operação de crédito junto ao BID para garantir isso. E aí, como o senhor muito bem coloca, uma operação dessa envergadura leva de 2 a 3 anos para ser contratada. Até lá, até que seja contratada, nós temos um modelo muito bem desenhado do que se quer para a produção no estado do Acre. E aí eu até me voluntario para, juntamente com o secretário da CEPA, virmos aqui a essa casa, fazermos uma exposição de qual produto e o projeto que nós temos para a produção do estado do Acre. É importante frisar que essa discussão, que o senhor muito bem coloca, do olhar para a produção, ela de fato deve ser feita por essa casa. De fato, a gente tem que alinhar hoje com a Cefaz, dentro dessa nova roupagem de planejamento orçamentário e execução financeira, de ter um olhar diferenciado para essa área, que é uma área tão importante. O Acre é um estado rural ainda, e cabe muito bem uma discussão mais ampliada nesse aspecto. Falo em nome da Cefaz acerca da preocupação da disponibilidade de caixa, que quando essa discussão for ampliada aqui na Casa do Povo, eu gostaria que todos tivessem atenção para que a gente pudesse estar discutindo a questão previdenciária, que esse é o problema real do estado do Acre e de vários estados brasileiros, que se não for dada atenção, então a produção é importante, mas a problemática da previdência, que foi votada em 2019, do déficit previdenciário e do que o estado do Acre, enquanto unidade, precisa fazer, ela precisa ser colocada aqui. Então, qualquer disponibilidade de caixa hoje, ela tem que ser olhada também com esse olhar, para que a gente não gere colapso nas contas públicas. E aí, deputado Vicente, só frisar, eu ontem, mais uma vez, relendo essa nota técnica do IPEA e vendo toda essa discussão, eu até comentava com uma pessoa, disse, na verdade, a gente tinha que estar parabenizando a gestão pública criando, porque dentro de tão pouco tempo, conseguiu trazer equilíbrio fiscal, conseguiu trazer controle sobre as contas públicas, conseguiu colocar a casa em ordem, mesmo num ambiente de caos. E isso, deputado Edivaldo Magalhães e todos os demais aqui presentes, isso, na verdade, deveria ser comemorado. Nós pagamos as contas que estavam atrasadas, nós estamos honrando o compromisso com os servidores públicos, que tinham deles que não recebiam retroativos desde 2016, 2015. Então, esse compromisso de gerar liquidez, colocar dinheiro na praça, a gente vem procurando fazer através do pagamento de um volume muito alto de dívidas que nós tínhamos. Nosso esforço, e aí o compromisso de todos nós aqui, eu gostaria que essa casa ombreasse com o governo do Estado, para que, de fato, a gente faça uma discussão cada vez mais madura acerca da correta distribuição dos recursos arrecadados pelo nosso Estado. Quando o senhor coloca dos 100 milhões contratados junto à Caixa Econômica, que está em fase final, 88 milhões é para renegociar, reestruturar a dívida que a gente tem junto à Caixa, ou seja, para pagar com uma dívida menor, ou seja, a gente está amortizando num valor com um juro menor. Então, vamos só pegando o dinheiro e repassando para a Caixa, mas para ter um desconto de juro maior. E os outros 12 milhões, para chegar nos 100, a gente destinou à política fazendária. Então, desde o ano passado, quando eu cheguei na CEPLAG, a primeira coisa que fiz foi ir até a Cefaz e dizer, Cefaz, o que vocês estão precisando de infraestrutura
para melhorar o trabalho da Secretaria da Fazenda e, assim, melhorar a capacidade de arrecadação desse Estado. E essa mesma lógica, a gente já buscou a Secretaria de Agricultura e Pecuária, o que a gente pode fazer pela CEPA. E eu acho que essa discussão a gente tem que estar fazendo o tempo todo. E a participação de vocês é extremamente importante, senhores, para que, de fato, haja o debate, haja a discussão e a gente avance juntos. O senhor me perdoe aqui, olha, o artigo 1º, a lei ainda não foi aprovada. Essa Assembleia ainda não autorizou. E está escrito assim, ó, fica o Poder Executivo autorizado a contratar a operação de crédito externo junto ao Fundo Financeiro do Desenvolvimento Agrário, com garantia da União, até o valor X, para aplicação no âmbito do Programa de Infraestrutura e Desenvolvimento e Saneamento do Estado do Acre. Proísa, como é o nome do Programa de Produção Sustentável do Acre? PDSA. É PDSA. Eu vou apresentar a emenda no PDSA. Porque quem decide é o povo representado nesta casa, não é a Secretaria de Planejamento. Ora, nós estamos em discussão sobre endividar o povo do Acre. Nós estamos propondo que parte dessa dívida que o povo do Acre vai pagar vá diretamente para a produção. Não me diga que isso não é possível, porque é possível. Ou então vocês fecham o parlamento. Não diga isso. Diga assim, a gente pode vir em outros programas, porque essa não é a nossa prioridade. Tudo bem. Mas que é possível, é possível. Só não é possível se a gente se acovardar e não votar. Aí não é possível. Deputado, só para lhe esclarecer, o PDSA, que foi a operação contratada há mais de 6 anos junto ao BID. Esse programa aí, eu sei que tem esse programa. Pois é, ela está encerrando essa operação agora no dia 17 de novembro. A operação de crédito junto ao BID encerra, e por isso que, encerrando esse, a gente já iniciou a discussão de contratação de uma nova operação junto ao BID, com o mesmo foco da produção. E aí, só lembrar ao senhor também, que quando a gente encaminha o pedido de lei autorizativa, paralelamente, já tramita junto à STN a análise da proposta da carta consulta, que nem eu lhe coloquei anteriormente. Então, uma vez contratada a operação, autorizada pela casa e contratada, os objetos lá postos na carta consulta podem ser alterados dentro do eixo que foi contratada a operação. E aí o senhor coloca muito bem também que existem outros programas que a gente pode estar discutindo o fortalecimento da produção com fonte 100, buscando recursos da bancada federal do Acre, para que a gente possa incrementar a melhora da produção no nosso Estado. Secretário, só uma pergunta. Senão nós não vamos ter... Nós vamos discutir esse negócio. Nós vamos discutir, nós vamos dar uma rodada, aí depois tira dúvida. Só uma perguntazinha. Por favor, presidente. Então o senhor é contra deste recurso tirar parte para o setor produtivo, é isso? Não sou contra, deputado. Não, sim, porque senão nós não discutimos aqui. Olha, se o senhor não ajudar dentro desse bojo, nós não vamos ter como direcionar nada para a produção. O que eu estou colocando aqui, deputado, é que a carta consulta foi construída dentro do eixo infraestrutura e saneamento básico. Infraestrutura e saneamento básico. Que, para reforçar a discussão da produção, a gente pode estar discutindo, juntamente com a Cefaz, a destinação de recursos de fonte 100, apoiados com recursos de fonte 200, do Orçamento Geral da União. E também, a prova de que nós somos tão a favor da produção, é que nós já elaboramos uma carta consulta junto ao BID, específica somente para a área da produção, porque entendemos que, como muito bem coloca o deputado Edivaldo Magalhães, é uma das áreas que requer mais atenção de todos os governos, não só do governo do Acre, mas do governo brasileiro, porque o Brasil é um país agrícola. Ok? Obrigado, deputado, secretário Ricardo Brandão, e com a palavra o deputado Roberto Duarte. Obrigado, presidente Chico Viga. Quero cumprimentar aqui o secretário Ricardo Brandão, parabenizar por vir mais uma vez a essa casa, esclarecer aqui os temas que são de suma importância para o nosso Estado. Cumprimentar o Amarísio, da Secretaria de Fazenda também, que está aqui, se colocando à disposição para esclarecer todos os temas. O debate, ele é natural, ele é importante aqui nessa casa. É fundamental, deputado Edivaldo Magalhães. Quero cumprimentar todos os deputados que estão aqui hoje na Comissão de Orçamento. É de suma importância a participação de todos
até porque todos vocês vão votar juntamente com a gente aqui na comissão esse pedido de autorização de empréstimo. Nós estamos aqui tratando do sexto pedido de autorização de empréstimo. Nós já debatemos delongadamente nesta casa sobre 5 pedidos de autorização de empréstimos. E eu vou confessar aos senhores, fui o único deputado que votou contrário a 4 desses pedidos. Sabe por quê, senhores, que eu votei contrário? Porque eu sabia que nós não tínhamos gestão competente no momento para firmar nenhum desses contratos. E a prova está aqui. A prova está aqui, desculpa, deputado Genilson. A prova está aqui. De 24 deputados, o único que votou contrário e o único que tinha razão, o deputado Roberto Duarte. Não se firmou nenhum contrato até o momento. Mas eu quero investimento no Estado. Eu defendo, deputado Edivaldo, investimento. E o PT sabia fazer isso muito bem, como Vossa Excelência disse. Pegar dinheiro era a coisa mais fácil para o PT. Era autorização aqui, eles pegavam na hora. Aonde ia parar o dinheiro, eu não sei. Na produção, muito menos, eu sei onde é que foi investido dinheiro por eles. Mas eles eram bons para isso, a gente tem que reconhecer. Enquanto que o nosso governo agora, do Gladys Cameli, infelizmente não conseguiu pegar um real até agora. É incrível. Mesmo Vossas Excelências votando favoráveis. Incrível um negócio desse. Mas eu vou querer dar um voto de confiança e credibilidade pela fala do secretário Ricardo Brandão. Eu vou dar esse voto de confiança e credibilidade para esse pedido de empréstimo. Mas eu estou conversando aqui com o presidente da Comissão de Orçamento e vou apresentar uma emenda, deputado Pedro Longo, líder do governo. A emenda vai ser para revogar todas as leis autorizativas anteriores. Desculpa, todas não. Tem uma que está em andamento que pode vir a ser aprovada de 100 milhões. Então, eu vou pedir autorização aos pares, vou apresentar uma emenda para revogar as leis anteriores. Porque, como disse o nosso amigo Amarísio, é Amarísio mesmo, né? Amarísio, nós temos um cheque em branco ao governo do Estado, e o cheque está lá. O cheque que Vossas Excelências assinaram aqui, em branco, está lá. Se nós não revogarmos essas leis anteriores, ele vai continuar lá, o chequezinho em branco. Então, nós precisamos... Oi? Eu votei contrário. E por isso que eu quero revogar. Até por isso que eu quero revogar. A única que eu votei favorável é que está... Não, essa aqui não. A única que eu votei favorável é a de 268 milhões, que é a que está esperando 100 milhões, que possivelmente vai sair. Então, vote a favor também da minha emenda da produção. Eu voto favorável à emenda também. Voto favorável à emenda. Eu não tenho problema com isso. Eu acho que não prejudica, deputado, ô secretário. A emenda do deputado Edivaldo não prejudica. O que é a bunda não prejudica. Entendeu? Então, a gente pode fazer a emenda de Vossa Excelência também aqui. E eu acredito que não é prejudicial e não vai trazer nenhum prejuízo para a lei. Pode vir lá na frente até ajudar. Que, como o senhor explicou aqui, pode lá na frente fazer uma substituição, e aí nós já temos uma previsão, inclusive, na lei autorizativa aqui do Legislativo. Pode ajudar lá na frente. Eu acredito que vai ajudar. Então, eu só queria colocar aqui a Vossa Excelência que eu estou declinando meu voto favorável com a emenda modificativa somente para a revogação das leis que não foram e que não vão ser usadas pelo Executivo, tá bom? Muito obrigado. Eu quero mais uma vez agradecer e parabenizar a você, Ricardo Brandão, secretário, ao Amarísio, e pelos esclarecimentos aqui nessa casa. Tenho certeza, olha, eu antes dessa reunião votaria contrário, mas hoje, com essa reunião, eu vou votar favorável, até pelas explicações de Vossa Excelência aqui. Muito obrigado. Obrigado, deputado Roberto Duarte. Sim, o Amarísio está como secretário aqui em exercício. Ok. Você vai fazer comentário? Não. Então, eu passo a palavra ao deputado Genilson. Na verdade, eu me inscrevi... Não, tu não quer me colocar. Sou eu mesmo, deputado Chico? É? Sou eu, né? Na verdade, eu me inscrevi antes de o deputado Edivaldo Magalhães fazer a explanação dele, e parte da minha fala está contemplado dentro da parte que eu solicitei a ele.
Entendo, deputado Edivaldo, que se nós não aprovarmos essa emenda aqui, com um foco para o setor produtivo, o próprio governo do Estado, na sua segunda captação de recursos, não vai estar trazendo para o Estado nenhum investimento naquele setor que for o seu carro-chefe, que for o setor produtivo, o agronegócio. Então, é fundamental que nós tenhamos aqui a tranquilidade, independente de base e oposição, de aprovar essa emenda que visa colocar recursos para negócios que vão gerar lucro, emprego, renda para o setor produtivo. Como eu tinha dito durante o meu aparte, nós temos setores aqui no Acre que estão com ciclo fechado, deputado Jonas Lima. Nós temos o negócio lá no Alto Acre, do porco, das aves, que tem começo, meio e fim. Aquilo ali, nós inclusive apresentamos um anteprojeto aqui nessa casa, pedindo que o governo do Estado crie o Programa Estadual de Apoio à Suinocultura e à Criação de Aves, que o objetivo é expandir aquele negócio ali no Alto Acre, que já tem uma cadeia toda organizada. Os caras estão buscando suíno no Mato Grosso para bater aqui, porque não está tendo investimento aqui no Acre. Nós poderíamos levar isso, tirando ali da região do Alto Acre, e colocar mais no meio do Acre também. Porque é muito mais barato eles pegarem o suíno aqui do que ir buscar lá no Mato Grosso. E isso vai gerar o quê? Vai gerar emprego e renda no campo. Vai gerar mais oportunidade de ter proteína animal aqui no Acre. A carne de boi está caríssima. Então, assim, um governo não pode pensar somente nesta parte da infraestrutura predial, podemos dizer assim. Tem que pensar também na produção. Tem que pensar como é que vai gerar dinheiro novo. As prefeituras, tivemos aqui, o Estado está com seu limite prudencial estourado, não tem mais espaço para concurso público, os alunos estão se formando, verticalizado para o concurso público, não tem mais espaço, as prefeituras estão tudo estouradas, porque também não tem mais como contratar pessoas, e a periferia está cheia de gente desempregada. Onde é que nós vamos gerar emprego e renda? Uma das principais aptidões do nosso Estado é o setor primário, produção. Se nós tivermos também condição de colocar recursos na indústria, que a nossa indústria, ela representa 2,4% de colaboração com o produto interno bruto do nosso Estado, a gente precisa ampliar de forma inteligente. Mas não dá para a gente ficar sendo sufocado somente dentro do serviço público e não ampliar o horizonte de outros setores da área produtiva. Então, secretário, deixo aqui este pedido, né, que o Estado se sensibilize. Deixo aqui também o meu voto favorável à emenda do deputado Edivaldo Magalhães, que prevê disponibilização de parte desse recurso para o setor produtivo, como maneira de a gente pensar no verdadeiro desenvolvimento do Estado, né, a partir da produção. Não só captando recursos, não só captando recursos, não só captando recursos ou esperando emendas de parlamentares de Brasília. Nós temos que ter a capacidade de produzir dinheiro novo. E a gente só produz dinheiro novo se a gente investir no setor produtivo mesmo, na produção. O deputado Jonas Lima está fazendo um trabalho extraordinário lá no Juruá, crescendo ali naquela região as culturas permanentes. Estava falando com o deputado Cadimiel e o deputado Marcos, lá em Feijó, que é a terra do açaí. Feijó, a terra do açaí, tem festival do açaí, tem tudo isso, mas 80% ou 90% do açaí é extrativista. Muito mais. Nós não temos um programa estadual... 98, nós não temos um programa estadual voltado para a cultura do açaí. Enquanto o PIB do Pará
A contribuição da cultura do açaí no PIB do Pará é uma coisa extraordinária. Além do açaí in natura, eles estão produzindo café descafeinado, que é do açaí. O caroço do açaí está servindo para uma série de outras cadeias. Estão produzindo suplementos. E nós ainda estamos na era do extrativismo, com essa cultura que tem um potencial agrícola extraordinário. Estamos indo lá na mata, esperando que os produtores, aliás, que os extrativistas tragam os cachos de açaí ali pelo rio e entreguem na beira da BR. A gente tem que ter um programa voltado para isso. Um programa que tenha sustentabilidade, né? Com começo, meio e fim. Nós temos ali aquelas ugaias que podem ser setores de assistência técnica, de apoio, de suporte, tirar o pessoal aqui de dentro da Imaté e levar para lá. Porque só assim nós vamos, de fato, melhorar a economia do nosso Estado, com investimentos voltados para a produção. Era isso, obrigado. Obrigado, deputado Genilson. Cedo a palavra ao deputado Pedro Longo, líder do governo. Obrigado, presidente. Inicio aí com os cumprimentos de praxe, secretário em exercício, a Marisa, secretário Brandão, sempre têm sido parceiros aqui dessa Assembleia. Acho que hoje nós demos aqui uma demonstração importante, né, de contribuição, como temos feito em outros projetos, outras iniciativas que chegam a essa casa, sempre que a legislação permite, né, nós temos buscado aprimorar. E esse debate teve esse sentido. Parabenizo o deputado Edivaldo, até pela sugestão do convite ao professor Orlando, né? E nos ajudou a superar dúvidas, sabe, secretário? O professor Orlando, na sua exposição, iniciou por algo que nós não conhecíamos, que é o histórico do Fomplata. É uma instituição multilateral de governos, o Brasil, uma instituição, segundo as palavras dele, sólida, séria. Então, eu acho que isso já foi um primeiro esclarecimento, que para nós era novidade, porque era uma instituição que ainda não atuava aqui na região amazônica. Até parabenizo, porque de alguma forma nós estamos, talvez, abrindo portas para outros estados futuramente também se habilitarem a essas operações, né? Também nesse sentido, foram importantes aqui os esclarecimentos de que esse empréstimo, e aí eu já faço adesão à emenda do deputado Roberto, né, que esse empréstimo, na verdade, ele não é um novo endividamento, ele vai substituir outras operações que já estão autorizadas por essa casa. Na verdade, vai substituir, inclusive, em valores menores, né? Então, nós tínhamos um endividamento autorizado de 510 milhões, que nós vamos substituir por 300 e pouco, que vai ser uma operação, basicamente, de reestruturação da Caixa Econômica e essa de crédito novo. Então, acho que também isso foi extremamente importante. Em relação à destinação dos recursos, eu também acho, eu não tenho aqui, acho que não vi ninguém fazer ressalva ao que está programado. Acho que aqui a recuperação da C40, a ponte do 15, que é uma obra importantíssima, a orla aqui de Cruzeiro do Sul, tronco coletor em Cruzeiro, parte da ponte Sibéria, acho que todas são obras estruturantes. A nossa torcida é que para isso ocorra com agilidade, né? Então, eu acho que foi assim, extremamente importante. Parabenizo aí, já cumprimento o deputado Daniel Zen, que já declarou seu voto favorável. Deputado Roberto Duarte, parabéns, Vossa Excelência demonstra o seu amadurecimento, né, e a capacidade de ver caso a caso e pensar no bem do Estado. Eu acho que é isso aqui que nos une, né? E eu acho que nós vamos ter para a produção, eu sou totalmente a favor, Divaldo, eu sou um homem da produção, essa veio minha formação desde criança, venho do estado agrícola, né? E, inclusive, parte das minhas leis aqui são destinadas exatamente para facilitar a vida do produtor rural. Fui visitar o Jonas lá, mas ele não estava lá no dia, mas eu ainda vou conhecer a plantação dele de café. Mas acho que nós também vamos ter um espaço para isso, que é na questão do orçamento, que nós vamos discutir logo em seguida. Eu acho que aí nós vamos ter um espaço efetivamente importante. Sou autor, inclusive, aqui, e vamos realizar brevemente, deputado Ente, uma audiência pública, acabou ficando, outras entraram na frente, mas que é sobre a questão da matéria da assistência técnica. Não tem como
o pequeno produtor, sem assistência técnica, sem um técnico para fazer lá, assinar o seu projeto, nós não temos como desenvolver. Então, eu acho que assim, os principais temas, eles acabaram sendo superados ao longo da discussão. Deputado Edivaldo, em relação à sua emenda, eu vou ver a redação dela, como ela vem, né? Para ver... Eu vou incluir o programa de desenvolvimento sustentável dentro do financiamento. Autorizativa, né? Okay. Então, eu acho que nesse... Porque não prejudique o que já está em análise. Ok, perfeito. Ok. Tá. Deputado Edivaldo, Vossa Excelência trata até... Eu só estou terminando aqui, presidente. Não, obrigado. Mas o que eu queria dizer é exatamente isso, que às vezes aqui, secretários, que a gente usa palavras duras, às vezes arengama aqui entre nós, mas ao final o espírito de todos, né, deputado Bistene, é realmente de contribuir. Então eu acho que vai ser, talvez, não sei se eu acho que pela primeira vez nós vamos ter um projeto aprovado por consenso, aperfeiçoado, né, no decorrer do debate, e sendo desta forma, né, deputado Edivaldo, eu acho que a gente vai construir aqui uma redação que contemple a todos. Então, mais nesse sentido, agradecer, parabenizar a todos, e presidente deputado Chico, que com a sua simplicidade sempre consegue nos ajudar a construir consenso aqui na Assembleia. E ganha todos, né? E aí nós vamos jogar a responsabilidade para as equipes de governo. Aí eles vão ter que dar conta de executar, porque a Assembleia não será certamente um obstáculo aos projetos e a tudo, às iniciativas positivas que todos nós demandamos hoje. Era isso, deputado Chico, para não me prolongar aqui. Obrigado. Obrigado, meu líder, deputado Pedro Longo, e eu já quero deixar a sugestão aqui da gente aprovar, inclusive hoje, a emenda do deputado Roberto Duarte e do... Sim, se houver entendimento, para mim, vota tudo hoje. Faz conjunto, já aprova tudo. Até o projeto, e fazer uma reunião, fazer COF e serviço conjunta. Se houver entendimento, sim. Ok? Houve entendimento, então já está... E já passa a palavra ao decano, o deputado José Bistene. Decano, né? Esse decano. Oi. Bem, obrigado, presidente Viga, né? Cumprimentar aí os dois secretários, né? Ricardo e o Amarísio. Amarísio é de Cruzeiro, não? Rapaz, eu logo vi que era tudo de Cruzeiro, irmão aí do Edivaldo, né? Do Jonas. Mas, gente, olha, eu acho que a infraestrutura, ela é peça fundamental de qualquer governo, né? Tudo isso, Ricardo, que você colocou, é importante para o nosso Estado. São obras estruturantes, né? Que vai beneficiar muitas pessoas. Eu entendo a preocupação, né, do deputado Edivaldo, quando ele fala em produção, e é evidente que todos nós também defendemos essa questão produtiva. Eu vou dar somente um exemplo de produção. O governo agora já deu a ordem de serviço lá para Variante de Chapuri. Ali, a bacia leiteira é muito grande. É uma forma de produção, já está ajudando aqueles produtores. Macaxeira, olha, o Zé está colaborando. Então, e diante desse exemplo, Ricardo, eu acho que você poderia, com o secretário Neném, né, pegar um relatório, os convênios que o governo vem fazendo já com os prefeitos, todos eles, independentemente de que cor partidária, com essas 120 máquinas que estão trabalhando, tá certo? Fazer um pequeno relatório e encaminhar para a Casa Legislativa, porque a produção ela está sendo beneficiada já em todos os municípios, né? A gente que tem andado em eventos aí do governo, nós temos participado, né, de várias pontes, várias aberturas de ramais para o escoamento dessa produção. Então, o governo já vem fazendo a sua parte.
E eu acho que você poderia, junto com o Nenê, pegar esse relatório do que está sendo feito, da CEPA lá, e com os convênios já firmados, inclusive, né, da sua área, da fazenda, com os municípios atendendo justamente os produtores. Viu, Edivaldo? Eu estava dando exemplo, você falando muito em produção aí, eu acho que o governo já vem fazendo a parte dele nessa área. E eu te dou como exemplo maior, ali em Chapuri, Edivaldo, a variante, né, a bacia leiteira lá é muito forte, né, a produção de macaxeira é muito forte. Quer dizer, vai dar oportunidade para aqueles moradores ali escoar sua produção. O governo, ele tem feito convênios com a maioria dos municípios, ou então a totalidade dos municípios nessa área, e você pode muito bem confirmar isso como secretário de Planejamento. Né? Bem, eu tenho andado ali naquela região de Acrelândia e Plástico de Castro, onde a produção é muito grande, de café, de banana, enfim, que a gente está vendo que o governo vem realizando, tá certo? Hein? Na verdade, eu não fiquei lá, mas eu tenho a impressão de que o governo já vem fazendo algo também ali pelo Alto Juruá, não é verdade? Ó, o Jonas está aqui, eu não sei, Jonas, tem parceria do prefeito com o prefeito lá de Mâncio Lima, com relação à abertura de alguns ramais para dar acesso à produção, ou não? Eu acredito que sim, no combustível, né? Combustível. Não, estou dizendo, com as novas máquinas, o governo já vem fazendo isso. Mas é a título de sugestão, sabe, Ricardo, que eu estou dando, porque aí você, tendo esse relatório do Nenê, a gente pode chegar aqui, né, líder? Você pegar isso daí, líder, e entregar para cada deputado e ver a preocupação do governo com relação à cadeia produtiva do nosso Estado. Eu, particularmente, tenho andado, eu tenho participado de alguns eventos e eu vejo a preocupação do governo em atender, tá certo? A C90, que é uma grande produção aqui, estão recapeando tudo aquilo ali, dando oportunidade àquelas pessoas a tirar sua produção. Então, seria bom que o governo pudesse apresentar esse relatório à Assembleia Legislativa, né, para a gente até ter argumento também, né, de mostrar o que está sendo feito pela produção, pela cadeia produtiva do Estado do Acre. Então, é somente isso, presidente, que eu queria colaborar aí e colocar aí para os secretários, né? A gente agradece. Chico, aí. Posso dar um informe, presidente? Pode. Colega, só a título de informe e alinhamento. A presidenta da Unali está chegando aqui na casa, está se deslocando do aeroporto para cá agora, e quer fazer uma conversa, uma apresentação com todos nós, que se dará logo após essa reunião. Então, estou alinhando para pedir para os colegas permanecerem enquanto ela chega, para que a gente possa conversar e ouvir quais são as informações que ela está trazendo. A gente fica... Um lanche? Tá bom, então... A gente autoriza o almoço para nós. Ok. Obrigado, deputado Genilson. Com a palavra, o deputado oficial da produção aqui na nossa casa, deputado Jonas Lima. Eu vou tirar... Bom dia, senhor presidente, Chico Viga. Em título de agradecer mesmo, de coração aí, a todos os parlamentares que já falaram, e quando, doutor Ricardo, quando fala da produção, mexe comigo, porque eu sou filho de agricultor, né? Não tive a oportunidade de a escola, fazer uma faculdade, mas hoje eu tenho a oportunidade de estar deputado estadual e lutando pela produção desde o primeiro mandato, sempre. E aqui, quando eu faço uma fala aí a respeito da produção, o Roberto Duarte, aqui quero falar, Roberto, Daniel Zen, meu colega, Edivaldo também é um entusiasta, né, nesse setor da produção. E a todos os deputados, só agradecer. Mas eu fiquei até preocupado no início, quando o senhor estava falando, que esse empréstimo, mas agora já abriu portas com essa emenda.
Porque eu não estava na sessão, mas eu vi uma fala do nosso deputado Edivaldo Magalhães, que o governo do Estado, no orçamento desse ano, estava tirando 20 milhões de reais da produção. Ora, se nós temos um governo que está há 3 anos governando esse Estado, as nossas unidades da Secretaria de Produção, a CEPA, por exemplo, Juruá, todos os escritórios eram para estar fechados. A gente tem feito um trabalho no município de Manso Lima, o prefeito Isaac, junto com o sindicato. Hoje o sindicato está expedindo DAPA já, no município de Manso Lima. E os demais municípios? Porque se o produtor rural, o pequeno produtor, não tiver a CEPA funcionando, é um prejuízo enorme para o produtor rural. Mas, lá na nossa região, por exemplo, o governo do Estado não conseguiu mecanizar um palmo de terra para os agricultores. Como é que nós, deputados estaduais, estamos aqui trabalhando em quê? Dentro desse orçamento que não faz um pedido para o governo do Estado, governador, essa parte da população, ela faz parte, ela é do Estado. Graças a Deus que no município de Manso Lima, nós temos um prefeito. Desde o início da sua gestão, o prefeito Isaac, ele tem recuperado todos os ramais. Tem mais de 300 metros de ponte que foi feito pela Prefeitura de Manso Lima. E quem participou daquela audiência pública em Cruzeiro do Sul, todos os deputados que estiveram sentadinhos ali naquela, ele ouviu. O setor rural mais forte de Cruzeiro do Sul é aquele contorno ali de Santa Luzia, aonde o deputado Cadimiel conhece, mais do que os cruzeirenses, que eu só vejo ele nas agendas lá dentro. Mas parabéns, Cadimiel, esse é o papel do parlamentar. Parabéns. E ali, um produtor rural, presidente da associação, disse que 95% das pontes, dos pontes do Santa Luzia, que é o contorno de todos os ramais, estão estouradas. Aí o outro, Roberto, disse, não, colega, não é 95%, é 98%. Isso preocupa nós, produtores rurais. Por isso que eu estou pedindo, com todo carinho, para fazer uma conversa com o governador, aquela avenida, a estrada do aeroporto, falada que está muito bom o investimento daquele ali, 50 milhões de reais vai ser aquela obra, não é aquele que está na placa ali, 50 milhões. Mas eu, como produtor rural, que vou continuar, vou sair da política, continuar no setor rural, aqui, muito bom o investimento daquele, ligação do aeroporto, a nossa cidade ficar bonita, mas se eu estivesse governador, aquilo ali eu tinha procurado os ramais de produção e tinha colocado a extensão para as pessoas produzir, porque a produção, ela alimenta a cidade. O senhor que está numa área estratégica do governo, comece a conversar com o governador, um cara gente boa, mas não dá mais para estar colocando dinheiro para beneficiar empresa, esse negócio não, cara, está na produção. Quer ver o Estado, o senhor que está na fazenda agora, quer ver o Estado funcionar, é se a produção estiver forte lá. Aí tu vai ter arrecadação, aí vai vir arrecadação para o Estado, aí vai vir investimento, vai gerar emprego. Só para você ter uma ideia, o município de Manso Lima, a nossa pegada para 2024 está em produção 1,5 milhão de pé de café. Tu sabe qual é a renda de uma única cultura dentro de Manso Lima? Vai chegar, do preço do café hoje, eu fiz o cálculo de R$500 a saca de café, vai rodar 25 milhões de reais dentro do município de Manso Lima. E se esse café for vendido para fora do Estado, vai taxar 12 milhões de reais, vai taxar 12% para o Estado.
Estou dando só exemplo. A geração de emprego naquele município vai ser... E a nossa meta é, 10 anos depois, nós ter ali, no mínimo, 6 milhões de pés de café. Eu estou convencendo aos pequenos produtores de gado ali da região para a gente entrar forte nessa cultura. Aí, com isso, trazendo o coco, a pimenta do reino, as culturas permanentes. As culturas permanentes. Nós já somos produtor de mamão, na faixa de melancia, feijão, arroz, agora vamos entrar no amendoim também, porque é para a famosa produção consociada, para mudar a vida daqueles agricultores. Eu estou saindo da política, mas vou ficar na produção. E espero que os nobres deputados que vão para a reeleição continuem nessa casa fazendo o bom debate. Não é criticar o governo do Estado, não é isso, secretário Ricardo. O senhor é um homem competente, um homem que todos que vai ao seu gabinete lá falar sobre produção, sobre o orçamento do Estado, o senhor atende muito bem. Então, eu quero deixar para todos os deputados que vão para a reeleição, que lembre que a produção, você vai fazer o nosso Estado desenvolver. Está aí em Rondônia. Quem quiser visitar Rondônia, a Zona da Mata de Rondônia, você vai ver lá. A agricultura familiar está desenvolvendo aquele Estado e muito bem. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jonas. Eu queria só dizer que eu sempre votei a favor dos empréstimos, que através de investimentos que geram emprego e renda. E queria agradecer também a presença do Amarizo e do secretário Ricardo, que vai fazer aqui um arremate final aí das intervenções dos deputados, que vieram enriquecer o projeto, né? Agradecer a todos vocês e vou passar a palavra aqui ao secretário. Agradecer a disponibilidade dos senhores, meus amigos, e me colocar sempre à disposição. Passarei as leis, deputado Roberto, para que o senhor possa fazer a emenda propondo a revogação daquelas que não tiveram prosseguimento. E aí vou reforçar o compromisso nosso do governo do Estado de aprimorar cada vez mais a relação de comunicação com essa casa. Tá? Reiterar as falas do deputado Genilson Leite acerca da preocupação que, de fato, a gente tem que ter com o modelo de desenvolvimento econômico do nosso Estado. Agradecer a fala do nosso líder, deputado Pedro Longo, e a do senhor, deputado Jonas. Realmente, nós temos que buscar um modelo de desenvolvimento que permita manter o homem no campo, com qualidade de vida e gerando riqueza. Eu estive recentemente visitando o Mato Grosso do Sul e conheci um projeto de lei lá que até o final do ano a gente espera trazer até essa casa também, que é o CIETA, que é o Sistema Integrado de Trabalho, Emprego e Renda, que ele tem um olhar mais ampliado, que vai desde da microeconomia, da economia solidária, a pequena produção rural, fazendo com que a riqueza de fato gire. Então, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, estão bem avançados nessa discussão. E eu acredito que, de fato, uma operação como essa, ou a outra que a gente está tratando com o BID também, elas têm que ter esse olhar de desenvolvimento e de melhoria da qualidade de vida da nossa população. E eu já gostaria de pedir licença a vocês, aos senhores, para seguir a orientação do deputado Bistene de fazermos um relatório e apresentarmos todos os investimentos que estão sendo feitos, deputado Edivaldo, e também trazermos a apresentação da carta consulta que a gente está elaborando para o BID, para que essa casa entenda o que está sendo proposto e qualifique melhor a discussão para a aprovação do orçamento agora em dezembro. Eu acredito que com um rol de informações à disposição, cada um dos senhores terão a oportunidade de votar, de fazer suas propostas de emendas, de ajustes no orçamento de 2022, de modo a garantir com que cada recurso público captado pelo Estado do Acre, de fato, deputado Antônio Pedro, produza os resultados que a nossa população tanto quer. Eu entendo, deputado Edivaldo, que o momento é de união, por isso que tantas vezes, se eu puder vir a essa casa, eu virei desarmado no ânimo, sempre firme, de que juntos possamos gerar consenso e ofertar o melhor possível para a nossa população.
de fato, tem a discussão política, mas, principalmente, tem a discussão social e econômica que precisa ser colocada no primeiro plano. E eu acredito que é através do diálogo, que é através do debate, e cada um dos senhores aqui faz com muita qualidade, que a gente vai crescer enquanto sociedade. Eu sempre tenho colocado que o Estado do Acre ainda tem muito a oferecer, ainda tem muito a crescer. E esse crescimento, essa oferta à nossa população, ela vai sempre se dar com essa relação de respeito mútuo do Poder Executivo com o Poder Legislativo, apoiado pelo nosso Poder Judiciário e Ministério Público, tendo uma discussão ampliada, mas com o olhar sempre no cidadão e sempre naquilo que é melhor para a nossa sociedade. Então, agradeço a atenção de todos, me coloco sempre à disposição e o que precisarem, todos conhecem meu telefone e podem ligar, tá ok? Então, muito obrigado. Obrigado, secretário Ricardo. E com a palavra, o secretário de Exercício da Fazenda, Marisa. Bem rapidinho, só para colaborar com a fala do Coronel Ricardo, e até de acompanhar todas as plenárias aqui, né? Essa proposta de orçamento e para a Cefaz, a gente até fortalece, Edivaldo, deputado Edivaldo, o papel do planejamento, porque agora, até ontem estava lá na CEPLAG, com Wagner, com Kelly, de acompanhar esses programas, esses projetos que de repente foram não começados a tocar, ou não foram tocados porque acumulava. Hoje a CEPLAG tem Acre Previdência, tem CPL, tem imóveis do Estado, assim, é uma gama de... Então, assim, dar mais agilidade, de fato, você falou, mas deixar bem aberto, a Cefaz também. Hoje nós tínhamos outras agendas, mas o Rômulo disse, a Marise, tem que ir lá, porque o parlamento precisa de vocês. Sem vocês, o Estado para, né? A gente tem essa via de mão dupla. Da mesma forma, assim como você tinha acesso à CEPLAG, a Cefaz está inteiramente aberta, quer seja logo depois, quando foi sancionada a lei, no dia seguinte o deputado Nicolau já estava lá para tratar das emendas, o deputado líder também, Pedro Longo, já tinha tratado isso via Casa Civil, para a gente até agilizar as emendas que não foram liberadas, as emendas que estão lá atrás, porque essa comunicação é necessária, porque, você bem disse, se vocês aprovam as coisas aqui e não se executam, se concretiza, parece que a gente está brincando de fazer governo, brincando de fazer, e não chega o resultado a quem deve chegar, como o Coronel Ricardo falou. Então, assim, fortalece o planejamento, porque vai fazer planejamento, vai acompanhar as ações, vai monitorar e vai cobrar dos gestores que de repente não estão fazendo, e a Cefaz faz a sua parte de melhorar a arrecadação, de fazer o orçamento girar também. E essa é uma parceria, de fato. CEPLAG e Cefaz não estão brigados, não estão separados. Todas as nossas decisões, quer ser de governo, da parte fiscal, fazendária ou orçamentária, CEPLAG vai ser consultada porque foi quem tratou até agora isso aqui. Então, assim, deixar a Cefaz à disposição dos senhores, só que atravessar a rua, estamos ali à disposição. E quando chamar também, nós viemos desarmados, porque é assim que a gente fortalece. E o beneficiado, de fato, é a população, que é o motivo de nós estarmos nessas funções públicas. Obrigado a todos vocês. Queria agradecer ao Marisa e... Presidente. Eu vou... Encaminhamento, eu acho que a gente vou suspender, né? Só um pouquinho, okay. Presidente. Antes de eu suspender, porque para depois não ter polêmica, como eu sou autor de uma emenda, eu queria deixar bem claro o conteúdo dela aqui, na presença do secretário e também do Amarise, que representa a Secretaria da Fazenda. Como o PDSA vai ter encerramento, então nós vamos botar um texto, bem como, quer dizer, você vai, programa de saneamento está